Há muitos anos, quando os deuses ainda caminhavam sobre a terra e tudo era mato aqui no Brasil, existiu uma editora que lançou Cavaleiros do Zodíaco, a enciclopédia. Não, nada a ver, irmão. E é isso aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, e dessa vez vamos trocar um papo rapidinho sobre a enciclopédia de Cavaleiros do Zodíaco, lançada aqui no Brasil em 2004 pela editora Conrad, quando ela lançava mangás que bombavam muito, como é o caso de Cavaleiros e Dragon Ball. E eis que em 2004 a editora Conrad lança esse material primoroso para quem é fã de Cavaleiros do Zodíaco, e trata-se da sonhada Enciclopédia dos Cavaleiros do Zodíaco, um guia definitivo para quem é fã da obra. E é um material com capa dura, como vocês podem ver, papel crochê e papel offset. A gramatura desse papel é muito boa. As ilustrações do Kurumada contidas aqui é algo surreal. Muito bacana mesmo para quem é fã. Imagina se lançassem um mangá de Cavaleiros do Zodíaco desse tamanho aqui, com uma capa dessa. Acho que ia custar uns R$ 200 com preço de capa, mas ficaria algo muito bonito, que valorizaria muito a coleção. Mas isso é só um sonho de fã mesmo. Nenhuma editora vai cometer uma loucura dessas. E a gente tem ilustrações aqui das capas, momentos cruciais do anime, como é o sequestro de Saori por Jamian de Corvo, quando o Cavaleiro de Ouro de Sagitário salva Saori ainda bebê, algumas aparições aqui do Ikki, isso é bem legal, e os acontecimentos continuam nas páginas, com mais capa de Cavaleiros do Zodíaco aqui, pelo menos era uma das capas brasileiras. Outros detalhes também da entrada deles ali já no santuário, quando Saori recebe a flechada no peito, e outras lutinhas aqui, como Exum e Afrodite, a aparição do Cavaleiro, que isso era um mistério, por muito tempo isso foi um mistério, esse Cavaleiro de Gêmeos. Quem seria o Cavaleiro de Gêmeos? E outra coisa que é muito legal é o panorama geral aqui das 12 casas. Tudo detalhado, aqui do lado tem um textinho onde você vai ler e tem uma pequena descrição de cada casa e o respectivo cavaleiro. Isso é muito legal. É uma arte muito bonita que vinha no mangá, consequentemente está aqui na enciclopédia. É uma pena terem perdido os materiais originais também do episódio G, que daria para fazer pelo menos um mangá mais decente do que está saindo atualmente. Mas vamos nos concentrar aqui e a gente já entra na saga de Poseidon. Olha só. Um pouquinho dos Marinas, Ceia com a armadura de Sagitário, o templo de Poseidon aqui, pelo menos não um templo, né? Aqui o templo de Poseidon, pilar principal. O panorama geral do templo submarino de Poseidon, nos mesmos moldes do santuário, tem a descrição aqui. Tem um númerozinho em cada pilar e do lado, desses dois lados, tem um textinho com a descrição. É muito legal isso. Uma das capas mais bonitas, se não me engano, era a capa do volume 7 do Meio Tanco, lançado aqui no Brasil. A gente tem mais momentos cruciais do anime, como é esse aqui, o embate entre Shion e Doku. Mais momentos aqui da saga de Hades, incluindo esse momento filosófico e muito bonito do Shaka, que ficou muito bem representado em anime. Infelizmente, a animação é muito estática e ficou datada. Porém, ainda é melhor do que a saga do submundo de Hades. E chegando aqui na página seguinte, a gente também tem um panorama geral do submundo de Hades. Está tudo bem descrito, com textos aqui do lado, númerozinho para você identificar quem é quem aqui no textinho. Isso é muito bonito. Na página seguinte, a gente já tem a capa do volume 48 e a capa que é do volume 22 dos Kanzenban. Falando mais um pouco sobre Hades, o Muro das Lamentações, a aparição dos Cavaleiros de Ouro, Atena presa naquele jarro de Hades. Terminando aqui, a gente entra num prólogo onde vai ter um monte de curiosidades, tem um sumário aqui, isso é muito bacana, e depois a gente entra na lista dos Cavaleiros de Atena. A gente vê que a armadura do Seiya aqui já é um pouco diferente da primeira versão dele no anime.
o anime valorizou isso, mas é muito legal como as armaduras são consertadas aqui e também como as armaduras são vestidas. Isso no mangá é bem chamativo, bem interessante. A gente vai ter algumas coisas sobre os cavaleiros, isso é bem legal. Vamos dar uma olhadinha na página seguinte. A gente já tem o Seiya. Tem as habilidades do Seiya, um pouquinho da constelação, tem a ficha técnica dele aqui do ladinho, alguns momentos cruciais dele dentro da obra. Na página seguinte, a gente tem uma explanação ainda maior, com algumas explicações aqui, das armaduras. Veja bem que a primeira armadura do Seiya é até estranha, mas não deixa de ser legal. A segunda armadura do Seiya, quando o Mu conserta, e a versão que ficou no anime ali a partir da saga de Asgard. Olha lá. E a banhada na essência de Atena, e aqui a armadura divina, que é a armadura final, e diga-se de passagem, que armadura linda, meus amigos. Essa ficha técnica de Cavaleiros é legal por causa disso aqui. A mesma coisa com Shiryu, momentos marcantes dele dentro da obra, seus momentos mais impactantes. Na página seguinte, mais detalhes aqui sobre a sua armadura. São 3 versões da armadura dele, até chegar nessa parte definitiva aqui, que é a armadura divina. Na página seguinte a gente tem Yoga, e Yoga a mesma coisa, tem a ficha, tem alguma coisa sobre a constelação, as habilidades de luta. Na página seguinte tem mais detalhes dele a respeito da armadura, ele com Camus e sua armadura de bronze aqui do lado. Veja bem como fica bem interessante isso aqui, ó. E até a chegada da armadura divina. A gente avança mais um pouco, chega no Shun com seus detalhes principais dentro da obra, a sua armadura, que vai passando também por algumas fases, ao momento também de quem ela foi reconstruída, que foi com do Shaka, foi consertada a sua armadura, e tem aqui a armadura divina de Andrômeda. Na página seguinte a gente já tem Ikki, suas habilidades, sua ficha técnica também, seguindo os mesmos padrões dos demais. Na página seguinte já temos a sua armadura. A armadura de Ikki também começa diferente, vai mudando. Ela muda 3 vezes quando fica na versão da armadura divina. Aqui do lado a gente vai ter um pouquinho sobre o Guilty, o Django, uma ficha técnica dos Cavaleiros Negros também, um pequeno textinho aqui a respeito deles no modo geral. Jabu de Unicórnio, Ban, o Ichi, o Gek também aparece por aqui, o Nati, tem a June e respectivamente as armaduras desse pessoal. Vai ter um pouquinho sobre o Cassius, o Kiki. Também tem a ficha técnica aqui da Shunrei, o Jacó, esse Jacó, o Jacob, que aparece lá na terra do Yoga. Há um pouquinho aqui sobre a mãe do Yoga, que é a Natácia. O Alexei, esse Alexei só aparece no mangá numa saga solo do Yoga. Terminou a saga das 12 casas, tem uma saga especial do Yoga intitulada Blue Warriors, algo que é bem legal. Aí a gente tem algo falando aqui sobre Natácia, que é a irmã desse Alexei, que coincidentemente tem o mesmo nome da mãe do Yoga. E aqui o pessoal dos Guerreiros do Grade Azul. É legal essa saga. Pena que não adaptaram isso aqui, pelo menos num OVA. A gente vai ter aqui os Cavaleiros de Prata, que lutaram no passado. Então, tem tudo aqui, as descrições. Aí vai ter mais uma abordagem sobre os Cavaleiros de Prata, como está a Marinha aqui, a China. Aí tem a mesma coisa, um pouquinho dessas Amazonas, a ficha técnica, as armaduras. O mesmo vai acontecer com todos os Cavaleiros de Prata que apareceram na série. E a gente tem aqui o Misty, o Moses, Asterion, Babel, Jamian, Algol, Capella, Dante, Algete, Dio, o Sirius, e vai ter aqui também o Treme de Sagitta, teve outro nome no anime, o Daidaros,
Esse Daidaros, na verdade, é o da constelação de Cefeu, que é o verdadeiro mestre de Shun no mangá. No anime foi Albion, no mangá é o Daidaros. Aí a gente vai ter um pouco aqui sobre o Orfeu de Lira, que a gente conhece ele lá na saga de Hades. Mais alguns detalhes aqui de algumas armaduras do passado, coisa que o Kurumada deveria ter explorado muito, em vez de estar criando coisas aleatórias. Os Cavaleiros de Ouro. E essa parte dos Cavaleiros de Ouro já é mais interessante. A gente vai ter os detalhes do Mu, suas curiosidades, ficha técnica e a armadura aqui. Todo o esquema da armadura está aqui do lado. A mesma coisa com o Aldebaran de Touro, Máscara da Morte, Saga de Gêmeos e sua armadura do lado, detalhes das habilidades, os seus golpes especiais, algumas motivações. Vai ter aí a mesma coisa com a Ioria. Veja bem que é algo para quem realmente é fã. Chakra de Virgem, a mesma coisa, o esquema da armadura. Doku de Libra, falando um pouco do que o levou a passar 243 anos esperando o próximo confronto com Hades. Miro de Escorpião, a mesma coisa. Aioros. Shura de Capricórnio, Camus, tem Afrodite e, por último e não mais importante, o Xion, que é o cavaleiro que tem as habilidades mais equilibradas e mais fortes aqui. Dá uma comparadinha rápida só com a do Doku, que também o Doku e Xion, se você analisar pelas habilidades, são os caras mais fortões aqui. Vai ter alguma coisa sobre Saori, seus momentos importantes, como se conheceu como a reencarnação de Atena e os detalhes da sua armadura. A armadura de Atena, que é muito bonita, por sinal. Aqui a gente vai ter entrevista com o Kurumada, e essa entrevista com o mestre é bem interessante. É onde a gente descobre também que ele até adoeceu produzindo Cavaleiros do Zodíaco. A gente não tinha noção de que os mangakas trabalhavam numa rotina quase desumana, e ele explica um pouco disso aqui, que pegou até uma gastrite produzindo Cavaleiros do Zodíaco. Eu acho que é por isso que ele pegou até um certo ranço da obra, em dar continuidade, como era antes. E aqui a gente vai ter a lista dos Cavaleiros de Atena parte 2, a gente já vê por Hades e Poseidon. Nessa parte aqui a gente já entra nos Marinas, e é algo que é muito legal. A gente vai ter detalhes dos Marinas, saber um pouco mais deles. Não são só aquelas pessoas que apareceram, tem mais profundidade aqui. E estão todos aqui. Esses Marinas são o Bayan, tá o Sorento aqui, o Krishna de Crisaô, Io de Esquila, que era o famoso El de Sila, o Caça de Linnades, Remonades na dublagem antiga, Isaac de Kraken, Canon de Dragão Marinho, que na verdade é o Canon de Gêmeos, Julian Solo, a reencarnação de Poseidon, os detalhes aqui da armadura, como são os outros. Tem mais aqui a respeito dos acontecimentos de Poseidon, dos espectros. Agora a gente já entra nos momentos de Hades. Vai falar aqui das estrelas, que são os espectros, como foram libertados, tem detalhes aqui dos espectros, de Pandora. Aí vai aparecer desde os soldados rasos, como esse Marquino aqui, que aparece lá no comecinho, passando por todos os espectros importantes. Pena que não desenvolveram mais. O Cavaleiros do Zodíaco ele tem um potencial muito grande para ter sagas muito bonitas, de lutas muito legais. Infelizmente, o anime não se atentou tanto a isso, nem o Kurumada deu profundidade a certas lutas. Tem lutas aqui que acontecem nos bastidores e a gente não vê. E isso é ruim, a gente só chega numa conclusão de algumas lutas. E demais demais espectros aqui. Isso na época tinha um preço de capa de R$ 36,90 ou R$ 35,90, não me recordo bem, mas era algo assim. Hoje em dia, se você quiser esse material, tem que desembolsar no mínimo aí uns 120, isso se o cara estiver vendendo barato, a R$300. Outros momentos importantes da saga de Hades por aqui,
uma aparição dos juízes, depois o Hipnos, o Thanatos e, por fim, Hades. Tem os detalhes principais de Hades, desde ele entrar no corpo do Shun, os detalhes da sua armadura. Muito bom isso aqui também. E a gente vai passar pelos personagens que não são menos importantes, mas são os coadjuvantes, como a Mino, a Esmeralda, Mitsumasa Kido, o Tatsumi, a Seika. E mais adiante a gente tem mais detalhes, até umas ilustrações aqui. Isso, não sei bem se é Zeus, faz um tempo que eu li isso aqui, mas é mais ou menos isso. A gente vai ter entrevistas com Toru Furuya, o Seiyu de Cavaleiros do Zodíaco, Seiyu de Seiya, o dublador do Seiya lá no Japão. E ele falando sobre suas cenas. A gente vai ter entrevista com o Kozo Morishita, entrevista lendária aqui com, não sei se isso é bem uma entrevista, mas pelo menos tem alguma coisa sobre Seiji Yokoyama, porque se você assiste Cavaleiros do Zodíaco e se emociona, grande parte das emoções vem por causa da trilha sonora desse rapaz. Esse homem era um artista perfeito, suas composições são marcantes, as melodias trazem emoção e te fazem chorar, até com momentos que não são tão pesados, mas a trilha sonora dele te faz sentir emoções à flor da pele. E mais entrevista com o pessoal ligado aqui, baixistas dessa banda de Grey também. A gente vai ter outras coisas muito legais aqui dentro, que são aulas de mitologia grega. Você vai, por altos aqui, vai ter uma aula de mitologia, um mini curso de mitologia grega aqui dentro. E por fim, a gente tem aqui o fã-clube dos Cavaleiros de Atena. Aí a gente vai ter aqui a sala do Seiya e umas coisinhas aqui, mais umas brincadeiras do Kurumada aqui dentro com os Cavaleiros do Zodíaco. E vai ter com diversos personagens e a gente vai abordando aqui o mesmo tema, só fãs dos Cavaleiros. A gente vai ter entrevistas com lutadores que se inspiraram em Cavaleiros do Zodíaco, quem são seus personagens principais, o Kurumada reunido com essa galera e um glossário do Cosmo, parte 3 aqui, que tem um glossário muito bom, com muitas informações bem relevantes e muito boas para quem é fã de Cavaleiros do Zodíaco. No final aqui, a gente tem essa lista de capítulos, tem um epílogo com os textinhos aqui muito bonitos. E é isso, pessoal, a enciclopédia de Cavaleiros do Zodíaco lançada aqui no Brasil, muito bonita. Se você não tem esse material e está achando ele por aí num preço bem acessível, compra. Isso vale muito a pena. Cada centavo investido aqui vale a pena. A não ser que o cara queira vender por mais de R$300, aí já é extorsão. Muito obrigado a você que ficou até o final do vídeo e deu uma olhada na explanada geral desse material aqui. Se estava em dúvida em comprar isso que está vendo por aí com preço bem mais alto que o de capa, então você esclareceu suas dúvidas, tira a mão do bolso e compra esse... tira a mão do bolso e compra essa enciclopédia, tá bom? Até a próxima, ficamos por aqui.